O tema da nossa mensagem hoje é combatendo o bom combate. E o texto de referência que nós vamos usar hoje é Tito, capítulo 2 e o versículo 7. Bem, antes da gente entrar aqui no texto, eu quero dar um esboço do que nós vamos falar hoje, né, e a importância disso. Hoje eu trouxe esse tema porque eu quero encorajar você a se aplicar ao conhecimento das Escrituras. E por quê? Bem, há duas batalhas que todo crente verdadeiro ele tem que enfrentar hoje. A primeira delas, a mais antiga e mais conhecida, é a oposição ao cristianismo. Ou seja, é a cultura desse mundo que se opõe às verdades de Deus, são contrárias. Então, a cultura do nosso mundo, ela trabalha e ela cresce constantemente para abafar aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Se você ler Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre isso, né? A principal batalha, ou a mais antiga, né? E a segunda, que ao meu ver tem crescido demais, né, nesses últimos anos, e ela tem ramificações principalmente dentro da igreja, é a indiferença ao cristianismo. Então veja, a primeira é a oposição ao cristianismo e a segunda é a indiferença ao cristianismo. Exemplo, você tem um amigo que é totalmente oposto ao cristianismo, ou seja, ele não quer saber de que existe um Deus, ele nem crê que existe um Deus, a Bíblia para ele é um livro comum. Em outra contrapartida, você tem outro amigo que professa crer em Cristo, professa ser evangélico, mas as principais doutrinas da Bíblia para ele são indiferentes. Ele não se preocupa em viver e nem se preocupa em dar um bom testemunho na sociedade em que ele vive. Então, essa segunda batalha, a indiferença, ela tem sido uma das mais graves, porque hoje muitos incrédulos, pessoas que não creem em Deus, não têm nenhum prazer de se aproximar de uma igreja, de um crente, de Deus, justamente por causa dessas pessoas que tratam o cristianismo de maneira indiferente, né? Elas tratam as verdades da Bíblia como se fossem coisas qualquer, como se fosse uma coisa sem importância. E esse tem sido um grande mal. E como nós vencemos tanto a oposição quanto a indiferença? Quando particularmente, nós nos encorajamos a buscar conhecer a verdade de Deus. Quanto mais você tem acesso, contato, intimidade com a palavra de Deus, mais você está apto a combater todos aqueles que querem contradizer ou contrapor a nossa fé, e você também pode exortar e contrapor e combater aqueles que tratam as verdades da Bíblia indiferentemente. Então, você veja só, a gente vai usar um texto aqui de referência de Tito, capítulo 2, versículo 7. E o que Tito diz? O que Paulo diz a Tito? Ele diz o seguinte: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Então, olha só. A primeira coisa que Paulo diz a Tito é: Tito, você precisa se mostrar, se apresentar como um padrão de boas obras. Ou seja, todas as pessoas que olharem para você, aquelas pessoas que tiverem contato com você, elas têm que olhar para você e elas têm que ver em você um padrão a ser seguido. Agora, quando Paulo fala que Tito deve se apresentar como um padrão de boas obras, Paulo não espera que Tito crie o seu próprio padrão. Paulo não espera que Tito sente e desenvolva um padrão de boas obras para ele. Não é nada disso.
Quando Paulo diz que ele tem que ser padrão de boas obras, Paulo está dizendo, esse é o propósito, né, final daquilo que eu vou te dizer. É que você se torne um padrão de boas obras. E você se tornará um padrão de boas obras quando, primeiro, o seu ensino for íntegro. O que significa uma coisa íntegra? Significa uma coisa inteira, uma coisa onde não há repartições, não há fragmentações. É uma coisa inteira, concisa, concreta, absoluta. E isso é a Bíblia. A Bíblia não são fragmentos. A Bíblia é uma verdade absoluta. É um conjunto de ensinos fechado. Não está aberto para que seja modificado, adaptado, conformado a algo ou alguém ou a qualquer outra coisa que seja. Então, como é que Tito seria um padrão de boas obras se o ensino dele, se o ensino da palavra de Deus fosse íntegro? Tito não escolhesse o que ele quer ensinar. Tito não se apegasse a algumas verdades e outras verdades ele deixasse de lado. Não, que o ensino dele fosse íntegro, fosse concreto, fosse linear, fosse absoluto. Esse é o primeiro padrão para que Tito pudesse ser, essa primeira virtude para que Tito pudesse ser um padrão de boas obras, né? E aquilo que vale para Tito, vale para nós. Então, como é que eu posso ensinar as pessoas que estão ao meu redor? Como é que eu posso ensinar aquelas pessoas que eu cruzo durante o período da minha peregrinação nesse mundo, ensiná-las de maneira íntegra, se eu tenho um conhecimento íntegro? Se a Bíblia ela não é para mim um lugar cheio de labirintos, se a Bíblia não é para mim um lugar aonde eu vou, não sei onde eu estou, se a Bíblia é para mim algo que eu conheço. Por isso, o encorajamento a se meditar na palavra de Deus diariamente, de se anotar o que se lê, de se escrever, de se comparar escritura com escritura, como a própria Bíblia nos ensina. A segunda coisa que Paulo diz a Tito está aí. Ele diz que você deve mostrar reverência. Em que sentido nós demonstramos reverência? Veja, quando você compreende que a Bíblia não são as suas palavras, a Bíblia não são as palavras de Paulo, de Pedro, de João. Paulo, Pedro, João, Tiago, Lucas, Marcos, Isaías, Daniel, todos esses homens foram instrumentos para registrar as palavras de Deus. Então a Bíblia não é palavra de homem, a Bíblia é palavra de Deus. Não pode ser alterada. Então, se eu tenho reverência à Sagrada Escritura, então eu não quero alterá-la, eu não quero adaptá-la, eu não quero moldá-la ao meu discurso, àquelas pessoas que estão ouvindo. Eu não vou pensar em subtrair algumas coisas ou adicionar algumas coisas. É nisto que eu mostro reverência. Então veja, Tito, como é que você vai ser padrão de boas obras? Porque é isso que se espera de você como um crente. Primeiro, que aquilo que você ensine seja íntegro, que você não tire nada, que você não modifique, que você não fragmente a mensagem. Segundo, que você tenha reverência, que você saiba que não são as palavras minhas, Paulo, mas são as palavras de Deus. E que você tenha temor para com isso. E aí no versículo 8 ele diz assim: que a sua linguagem seja sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, se você se preocupar em pregar a palavra de Deus de maneira íntegra, linear, se você tiver reverência, sabendo que você é um representante de Deus, um mordomo de Deus, um embaixador de Deus, se a maneira como você ensina for de maneira sadia, irrepreensível, então os adversários do cristianismo, que são aqueles que se opõem e são aqueles que tratam as verdades de Deus de maneira indiferente, essas pessoas não vão ter do que te acusar. Então, quando eu digo que eu quero encorajar você a meditar,
a se aplicar à leitura da palavra de Deus, é porque é a única maneira de você combater o bom combate contra aqueles que se opõem à verdade e contra aqueles que tratam a verdade de Deus de maneira indiferente. Né? Certa vez um pastor disse o seguinte: a palavra de Deus, a verdade, ela é uma rocha. Ela não é algo que o homem pode ir lá esculpi-la. Ela é como uma montanha, ela é algo impossível de se mover. Né? Com os montes de Sião que permanecem para sempre. A palavra de Deus não é uma nuvem que você olha para ela e hoje ela tem uma forma e daqui 5 minutos ela tem outra forma. Isso não pode ser. Mas a única maneira de você combater esse bom combate é se você conhece toda a verdade de Deus. Se a Bíblia não é um mundo desconhecido para você, se a Bíblia não é um bicho de 7 cabeças, se a Bíblia não é algo como uma prateleira de um mercado que você pega apenas aquilo que te agrada, se a Bíblia é algo que você trata com reverência, com temor, sabendo que é a palavra de Deus e pegando de toda esta palavra de Deus para que você possa se alimentar e para que você possa combater o bom combate. Então, eu quero encorajar você a partir de hoje, né? Todos os dias você pegue a sua Bíblia para você meditar, que todos os dias você pegue a sua Bíblia com o intuito não de tentar entendê-la dentro do seu contexto, mas no intuito de tentar absorver aquilo que a palavra de Deus está tentando fazer. E você tem um auxiliar poderoso, né? Não é o Google, não é as redes sociais, é o Espírito Santo de Deus. Ele nos auxilia. Como que o Espírito Santo nos auxilia? Testificando dentro de nós aquilo que nós estamos lendo. Testificando que aquilo é a verdade. Nos levando a uma compreensão, um esclarecimento, a uma iluminação daquilo que já está revelado. Então, desta maneira, eu e você poderemos chegar nos últimos ou nos finais, dias finais de nossas vidas, e nós vamos poder declarar aquilo que Paulo declarou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde já a coroa da vida está reservada a mim. Que eu e você possamos declarar isso no último dia de nossas vidas. Deus abençoe você.